Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Tribunal de Contas do Estado, por meio da Ecojan, busca aprimoramento dos servidores com realização de cursos sobre interpretação constitucional. Atualizar os servidores sobre temas que são extremamente relevantes, sobre os quais nós nos debruçamos nos processos. Fiscalização e controle do erário. A gente traz o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros na primeira semana do mês de maio. Todos pelo Rio Grande do Sul. Tragédia comove servidores do TCE que unem forças para arrecadar donativos e ajudar a população desabrigada pelas enchentes. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, vamos entender a importância do consensualismo na solução de conflitos e promoção da eficiência das gestões públicas. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já começou. A Escola de Contas do TCE, conselheiro José Amado Nascimento, promove neste mês de maio um ciclo de capacitações sobre precedentes judiciais obrigatórios. Entre os temas abordados, a influência de decisões do Supremo Tribunal Federal em processos internos. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. Iniciada na última quarta-feira, a capacitação Tribunais de Contas e Tribunais Superiores, julgados recentes e relevantes, foi programada para acontecer nos dias 8, 13 e 20 de maio. Com foco nos servidores da Corte, o conteúdo foi ministrado pela advogada e auditora de Controle Externo 2 do TCE, Caliane Varjão. O curso, idealizado pela Escola de Contas do TCE, abordou assuntos como inelegibilidade, prestação de contas do chefe do Poder Executivo e a aplicação de sanções pelo TCE. Atualizar os servidores sobre temas que são extremamente relevantes, sobre os quais nós nos debruçamos nos processos e analisá-los em profundidade com uma proposta de um curso de imersão. Então, a ideia é que os servidores eles tenham, a partir do curso, o máximo de informações possíveis de como o Supremo, quais foram os casos analisados, quais foram os fatos que foram levados à apreciação do Supremo, qual foi a fundamentação jurídica que o Supremo utilizou, buscarmos informações doutrinárias e que essas informações nos sirvam para que a gente possa analisar os processos aos quais nós somos submetidos todos os dias. Quem participou do curso acredita que a oferta dos treinamentos promovidos pelo TCE reforça o comprometimento da Corte de capacitar os servidores da Casa e contribui para dar mais celeridade ao trabalho que é desenvolvido pelos servidores. Essa imersão que está acontecendo através da Escola de Contas tem sido muito importante, não só para exercer nossas atribuições aqui, no trabalho, mas também no sentido de demonstrar, para a sociedade o nosso papel, de uma maneira mais célere, mais efetiva, aplicando todo esse conhecimento que está sendo feito pela Escola de Contas com essas capacitações. O TCE na TV traz agora o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros na primeira semana do mês de maio. Veja. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 107 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade e Angélica Guimarães, os conselheiros substitutos Francisco Evanildo e Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, aposentadorias por tempo de contribuição, compulsória ou por implemento de idade, invalidez e reforma ou transferência para reserva remunerada, pensão previdenciária ou especial e revisões de proventos e pensões. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 54 processos. Participaram dos julgamentos os conselheiros Luiz Augusto Ribeiro, José Carlos Felizola e os conselheiros substitutos Francisco Evanildo e Alexandre Lessa, além do procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, aposentadoria por invalidez, tempo de contribuição, compulsória ou por complemento de idade, reforma ou transferência para reserva remunerada, pensão previdenciária ou especial e revisões de proventos e pensões. No pleno, sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, que participou de forma online da sessão, o colegiado julgou 17 processos e 10 protocolos. Entre os assuntos da pauta, denúncia cautelar, tomada de contas especial, contas anuais, representação, ofício, manifestação e resposta ao ofício. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube.
Agora a gente muda de assunto para falar sobre solidariedade. Os servidores do TCE se uniram numa grande força-tarefa para arrecadar donativos e ajudar as famílias desabrigadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A campanha Todos Juntos pelo Rio Grande do Sul foi marcada no TCE pela adesão em massa dos servidores que, sensibilizados com as consequências das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul nos últimos dias, doaram agasalhos, roupas, cobertores, água e ração para animais. As doações, que serão encaminhadas à população gaúcha, foram depositadas em um ponto de coleta localizado no hall do Tribunal de Contas e foram encerradas nesta segunda-feira. A seguir, no quadro Diálogo Cidadão, vamos entender a importância do consensualismo na solução de conflitos e promoção da eficiência das gestões públicas. Depois do intervalo, a gente volta já. Olá, sou Alex Carvalho, repórter político da Rede Xodó de Comunicação. E a minha dúvida, qual a diferença entre glosa e multa? Olá, Alex Carvalho, obrigado pela sua participação. Em relação à sua dúvida, a multa é uma sanção administrativa aplicada aos gestores públicos em virtude de falhas detectadas na gestão. Falhas essas que não interferem no patrimônio público. Já a glosa é uma avaliação realizada pelos tribunais de contas quando detectada irregularidades que têm por consequência uma diminuição do patrimônio público. Esses valores naturalmente são quantificados, recaindo para o responsável que deu causa a obrigação de recompor o erário. O quadro Diálogo Cidadão desta semana vai abordar o consensualismo como forma de solução de conflitos e promoção da eficiência nas gestões públicas. E sobre o assunto, o jornalista Messias Carvalho convidou para um bate-papo o renomado advogado sergipano Márcio Conrado. Acompanhe. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, vamos discutir um tema que já é recorrente em algumas legislações brasileiras, mas não é muito ainda usual. Mas vai começar a ser, o jogo vai começar a ser jogado a partir de agora. Fala em consensualismo na gestão pública. Dr. Márcio Conrado, que faz parte aí da OAB Nacional, inclusive, e tem estudado, tem mergulhado muito nesse tema que o nosso espaço Diálogo Cidadão traz à discussão. Doutor Márcio, muito obrigado por sua vinda. Obrigado a você. O nome é pomposo, consensualismo. Vamos traduzir nesse espaço Diálogo Cidadão o que significa esse tema e por que lhe enche tanto os olhos. Na verdade, o consensualismo é a capacidade das pessoas se aproximarem dentro de um conflito e chegarem a um denominador comum. E isso a gente tem os acordos que são, na prática, conhecidos na atividade privada e tomou, assim, uma dimensão muito especial nos últimos 10, 12 anos dentro da administração pública. Porque quando se falava em consensualizar ou fazer acordos dentro da administração pública, logo se vinha o seguinte contraponto: mas como fazer acordos, consensualizar dentro da administração pública, a gente tem a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, a gente tem a indisponibilidade dos bens públicos. Como fazer isso? Mas essas premissas, elas acabaram sendo superadas com o tempo, com trabalhos de vários especialistas. Legislação que estamos aí em franca evolução, desde a lei de mediação, a reforma do Código de Processo Civil, a reforma da lei de introdução às normas de direito brasileiro e as reformas sobre a lei de improbidade, os acordos de não persecução penal. A gente hoje tem um vasto arcabouço legislativo que nos permite avançar nessa temática de uma forma muito valorosa, porque quando a gente fala em acordos na administração, essa questão do interesse público, no fundo, é esse próprio interesse público que deve ser preservado nesses acordos. E isso tem sido muito bem olhado, mas precisa de vários avanços ainda, porque é uma temática que ainda não é tão executada como deveria ser, e eu posso lhe trazer alguns exemplos disso. Mas a gente vem avançando ao longo do tempo, mas eu acho que... É importante a gente trazer
esses exemplos, porque, ao que me parece, os tribunais de contas, inclusive o nosso Tribunal de Contas, também começa a mergulhar nisso. Agora eu queria que o senhor mergulhasse mesmo nessa questão, porque o nosso direito, o lastro dele é positivo, né? Lé com letra, com cré. Está posto, não está fora do processo. O que é que flexibilizou mais para que pudéssemos né, adotar esse consensualismo numa relação que é sempre cheia de desconfianças, de dificuldades que norteiam as contratações públicas? Olha, eu vou dar um exemplo muito prático, e eu quero lhe dizer o seguinte, que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, eu venho sempre dizendo isso, e isso muito me alegra, tem adotado medidas muito importantes para a abertura da consensualidade dentro da administração. A criação de suas mesas técnicas, onde eles aqui se reúnem temas de interesse ou de conflito no âmbito municipal com os seus gestores. Gestores são convocados por essas mesas técnicas justamente para encontrar um ponto em comum para resolver determinada política pública ou entrave existente dentro da administração pública municipal. E foi aqui, nesse mesmo Tribunal de Contas, lá em 2019, salvo engano, que eu encontrei um trabalho magistral por parte da DCELS, da Diretoria Técnica, capitaneado à época pela diretora doutora Ana Estela Barreto Hollenberg Porto, onde se levantou obras inacabadas aqui em todo o estado de Sergipe. Esse trabalho, ele me provocou a um aprofundamento dessa pesquisa, e nós, naquele momento, já tínhamos em vigor a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que prevê a possibilidade de firmar compromissos do gestor com o particular. E eu levantava à época dizendo o seguinte: olha, essas obras inacabadas fizeram um levantamento tão minucioso, inclusive dos motivos pelos quais essas obras estavam paralisadas. Então nós tínhamos problemas com edital, com medição de obra, e tudo isso poderia ser resolvido na consensualidade, chamando aquele construtor que tinha ganho a obra com o gestor através de um mediador. E qual foi o problema que nós identificamos, Messias? É que a gente não tem, por exemplo, no estado de Sergipe, a gente não tem uma Câmara de Mediação criada, salvo engano, até pelo menos semana passada, que eu tenha conhecimento, nós não temos câmaras de mediação nos municípios. E eu, na época, provoquei essa reflexão, porque entendo que a gente tem alguns desafios a serem superados. Primeiro desafio, a gente tem que formar mediadores, não só os mediadores ou conciliadores que atuam junto ao judiciário. A gente precisa, e isso é um mercado também para a advocacia, porque advogados formados como mediadores poderão muito bem trabalhar nessas câmaras. Segundo, a gente precisa de uma conscientização muito grande por parte dos gestores de entender que é possível fazer esse consenso sem temer que algum órgão de fiscalização venha contra aquela decisão que ele vem afirmar. Quando a gente fala numa mesa técnica, que o Tribunal de Sergipe já deu passos largos nesse sentido, até aí tudo bem, você entende, a nova lei 1433 prevê esse instrumento, né, além de todo esse arcabouço que o senhor se referiu agora há pouco. Agora, para o jurisdicionado, né, para uma prefeitura, uma câmara, ela vai implementar de que forma esse consensualismo? E qual o lastro que vai assegurar, como eu falei que nosso direito é extremamente positivo, a legitimidade, a respeitabilidade, a confiabilidade? Porque não vai estar envolvido necessariamente o órgão de controle, vai estar envolvido interesse de partes, né, com uma mediação. Quais são os passos que ele deve dar para formalizar isso e ter o devido reconhecimento? Eu agradeço sua pergunta, ela é extremamente pertinente para esse momento atual que a gente está vivendo. Porque, veja, nós temos alguns eixos de consensualidade que são trabalhados em várias esferas. Você citou a mesa técnica aqui dentro do Tribunal de Contas. Dentro do Ministério Público são trabalhados os acordos, por exemplo, de não persecução civil e não persecução penal, que são inerentes ao trabalho da matéria da improbidade administrativa. Mas nós temos também a possibilidade, como você está me questionando
falando agora, de ter o enfrentamento de conflitos entre o particular e o poder público municipal através de câmaras de mediação. Essas câmaras precisam existir, ela depende de lei para poder serem criadas. A gente precisa ter atores específicos para trabalhar dentro dessa mediação. E um exemplo muito prático em relação a isso, a gente pode ver com as câmaras de mediação da própria AGU. A Advocacia Geral da União já trabalha com essa temática, tem tido um sucesso muito positivo, porque ela consegue resolver parte dos seus conflitos nessas câmaras e tem dialogado muito com o privado, nesse particular, e evitado várias demandas judiciais que poderiam desaguar dentro do judiciário e não chegar a uma solução adequada. Ou mesmo com aquelas demandas judiciais já instauradas, a própria AGU permite, ou às vezes através por determinação do judiciário, que se faça uma suspensão do processo para que a Câmara possa discutir. Hoje nós temos uma história da gestão pública, nós temos essa questão realmente do medo, do ser pego, do fiscalizar. A 1433, que é a nova lei de licitação, ela abre uma larga janela nessa questão de você poder consensualizar, poder acordar entre as partes. E é o que me parece, e aí a minha pergunta é exatamente nisso, dar-se-ia maior transparência na medida que você estabelece uma ação consensual, né, de mediação, numa câmara de mediação, numa discussão ampla de problemas de uma obra, por exemplo, de uma obra paralisada, que você traria luz àquelas relações contratuais. Acho que talvez seja isso o grande passo que se dá, que talvez a sociedade não esteja ainda, ou a gestão ainda não esteja devidamente preparada para encarar esse novo jeito de fazer, de tratar a coisa pública. A discussão ela envolve talvez um aprofundamento de uma reflexão aqui, que talvez o tempo a gente não dê para trabalhar. Mas eu queria lhe dizer duas coisas. A primeira delas é que esse pilar enraizado dentro que a gente tenta descortinar do direito administrativo do medo é justamente porque a gente tem uma necessidade hoje, Messias, desse ambiente da gestão pública, de tornar novamente um ambiente viável de inovação no setor público. Ninguém quer inovar no setor público porque acha que vai existir um medo de ser fiscalizado ou de ser penalizado. Então as pessoas seguem regras orgânicas de cima a baixo e ficam travadas para poder inovar. Eu digo isso porque o que eu estou lhe dizendo agora em relação a essa transformação, a busca pela consensualidade, muito embora esteja dentro de pilares hoje normativos, a gente também precisa ter essa passagem na ponte, no sentido de buscar essa inovação que é possível dentro de cada município do Estado e dentro do próprio Estado, já é feita dentro da União. A gente precisa também passar por isso, passar por esses desafios que eu acabei de lhe dizer, que é fazer essa estruturação, treinar pessoal e etc., justamente para dar uma coisa que é a terceira coisa que eu te falo, segurança jurídica. As pessoas que trabalham nesse tema de acordo não podem nunca fugir desse patamar que é, ao fim e ao cabo, não é somente resolver, blindar todos os atores envolvidos e trazer dentro desse ambiente, que é a chancela de um ato consensual, uma segurança jurídica plena, não só para os atores envolvidos, mas também e acima de tudo para o que vai ser cumprido. Acho que esse tema consensualismo da gestão pública, especialmente, tende a ganhar várias vertentes aí, a partir desse diálogo que a gente está estabelecendo aqui, trazendo essa novidade, que o senhor está capitaneando muito bem, e como nós destacamos aqui, o Tribunal de Contas de Sergipe tem sido um pioneiro em abraçar essa causa. Mas você não sabe a importância que você está abrindo aqui para que a gente possa levantar essa bandeira. Eu, particularmente, tenho discutido com a presidente do tribunal, a doutora Suzana, no sentido de a gente fomentar o debate acadêmico dessa questão. Tem várias coisas que a gente precisa colocar, enfrentar,
evoluir com essa temática. Temos aí a intenção de a gente fazer um evento conjunto, trazendo vários especialistas na área pública e na área privada, só sobre o tema de consensualidade, para a gente justamente fazer essa sinergia, esse ciclo de autoconhecimento ser fomentado e distribuído para a população e para os especialistas que possam se sensibilizar com a matéria e levar isso como mote de trabalho. Que é literalmente vencer barreiras, uma delas a do medo. Exatamente. Doutor Márcio Conrado, muito obrigado por sua vida. Obrigado a você. Aqui é o nosso Diálogo Cidadão, no nosso Tribunal de Contas do Estado. A entrevista que acabamos de exibir, você pode rever no Spotify e também em nossas redes sociais. O TC na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.